Bom dia! Salve Maria! Hoje a igreja nos dá a memória de São Barnabé apóstolo, aquele homem que ficou conhecido como Filho da Consolação ou Filho da Exortação. A tradição cristã viu nele um coração que não só acolhe, mas também levanta os outros para Deus. O próprio Papa Francisco recordou que Barnabé recebe esse nome porque consola e exorta. E a antiga tradição o apresenta como um homem de grande prestígio na igreja nascente. Nas Atos dos Apóstolos, vemos Barnabé em Antioquia. Quando a graça de Deus começou a agir ali, Barnabé chegou, viu aquela obra e se alegrou. Depois, ele encorajou todos a permanecerem unidos ao Senhor com firmeza de coração. A Escritura diz ainda que ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Santo João Crisóstomo comenta esse trecho admiravelmente, mostrando Barnabé como um homem santo, que não buscava os próprios interesses, mas o crescimento da igreja. E aqui está uma lição poderosa. Barnabé não rivaliza com ninguém. Ele constrói comunhão. Ele vai procurar Saulo em Tarsus, traz Saulo para Antioquia, e os dois passam um ano inteiro ensinando o povo. Foi ali que os discípulos começaram a ser chamados cristãos. Isso é lindo. Quando um homem cheio de Deus aparece, ele não cria confusão. Ele cria igreja. No trecho de Atos capítulo 13, a cena é ainda mais forte. A comunidade estava em oração e jejum, e então o Espírito Santo disse: Separai Barnabé e Saulo para a obra que os chamei. Depois eles impõem as mãos, enviam os dois, e eles partem enviados pelo Espírito Santo. Isso nos ensina que a missão não nasce de estratégia humana, mas da obediência a Deus. A igreja é conduzida pelo Espírito, e é Ele quem chama, separa e envia. No Evangelho de Mateus capítulo 10, Jesus manda os apóstolos a proclamarem: O reino dos céus está próximo. E logo acrescenta: De graça recebestes, de graça dai. Aqui está a alma da evangelização. Não se trata de vender Deus, nem de aparecer, nem de usar a fé para benefício próprio. Trata-se de anunciar Cristo com simplicidade, curando, servindo, abençoando, levando paz. Santo Tomás de Aquino, na Catena Áurea, reunindo os padres da igreja, mostra justamente isso. Jesus envia os 12 para o bem dos outros, e primeiro lhes diz o que devem pregar. Isto é, o anúncio do reino. E Santo Agostinho ensina que o Evangelho não deve ser reduzido a interesse terreno, mas anunciado como serviço de reconciliação e paz, ou seja, o pregador não é dono da graça. É apenas servo dela. É exatamente aqui que o Catecismo da Igreja Católica ilumina a nossa fé. Ele ensina que a Igreja tem a obrigação e o direito sagrado de evangelizar. Que a Igreja é missionária por natureza. E que a missão nasce do amor eterno da Trindade. O Catecismo também recorda que todos os membros da Igreja participam dessa missão, cada um à sua maneira. Portanto, não existe cristão de plateia. Todo batizado é chamado a levar Cristo aos outros. Então, hoje, São Barnabé nos pergunta: Você consola ou desanima? Você aproxima as pessoas de Deus ou prende tudo em você mesmo? Você anuncia Cristo com alegria, ou vive a fé como peso? Barnabé nos ensina que o verdadeiro cristão é aquele que vê a graça de Deus, se alegra com ela, e ajuda os outros a permanecerem firmes no Senhor. Peçamos, então, nesta memória bendita, a graça de sermos como Barnabé. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de coragem, e cheios de caridade. Que a nossa boca anuncie o reino, que as nossas mãos sirvam com humildade, e que o nosso coração leve paz. Amém. Deus abençoe vocês. Salve Maria!